de avivamento é um assunto bastante complexo, porque primeiramente a gente deve compreender aquilo que não significa avivamento. Porque quando a gente vê a igreja buscando por um avivamento, isso eu falo dentro do meu contexto, nós observamos que são de várias maneiras, vários métodos que se usam para se buscar um avivamento espiritual. Contudo, eu nunca vi uma igreja se voltar para as Escrituras. Em primeiro lugar, pensam que quanto mais agendamento a igreja tem, maior é a probabilidade de um avivamento. Pensam que mudando a liturgia de culto vai haver um avivamento. Então, de certo modo, o culto deve ser mais agradável às pessoas, quando na verdade nada disso tem a ver com avivamento. Porque quando a gente se depara com a Bíblia, para que haja um avivamento é necessário antes o retorno à palavra de Deus. É necessário que haja um retorno à Bíblia. Quando a gente vê o avivamento que ocorreu no período de Esdras, Neemias, foi que houve um retorno à lei de Deus. E isso a gente consegue observar em toda a história da igreja, principalmente agora recente que estivemos comemorando o mês da reforma, agora dia 31 de outubro, e o que ocasionou a reforma foi justamente um retorno à palavra de Deus. Porque se não houver um retorno na palavra de Deus, não tem como haver santificação, não tem como haver arrependimento, porque é a palavra de Deus que denuncia o que há de errado em nós. É interessante que nós vemos Paulo falar na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, falando da seguinte maneira, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e ela é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas quando na verdade a igreja hoje ela busca um avivamento de todos os modos sem o retorno à Bíblia. Porque quando a gente se depara, isso é evidente quando a gente se depara no próprio louvor. Um louvor antropocêntrico, onde o homem é o centro, onde o homem recebe, onde o homem é tudo. Antigamente, os hinos, louvores a Deus, era tu és, tu és, tu és. Agora não passa de eu sou, para mim, eu quero. E tudo isso é causado pelo abandono da Bíblia. Então, se nós queremos um avivamento de verdade, é necessário que haja um retorno às Sagradas Escrituras. Porque através das Escrituras é que a Igreja de Cristo será santificada. O próprio Senhor Jesus, ele ora: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sendo assim, para que haja um avivamento espiritual, para que haja um quebrantamento espiritual, para que haja santificação, que esse deve ser o alvo da igreja, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. A igreja deve buscar por isso, por um avivamento que provém das Escrituras. Acima de toda experiência, acima de qualquer coisa, o que pauta a vida da igreja são as Sagradas Escrituras. A igreja não está acima da Bíblia. É a Bíblia que está acima da igreja. A Bíblia dita aquilo que a igreja deve crer e aquilo que a igreja deve praticar. A Bíblia, o avivamento dentro da igreja, ela não é pautada por pragmatismo, não é aquilo que dá certo, e sim aquilo que é bíblico.
Porque muitas vezes algo pode dar certo, contudo, não é um certo de acordo com a Bíblia. E a gente deve se pautar nisso. Nós devemos ser a cada dia como a igreja de Bereia, aquela igreja onde até mesmo os apóstolos foram pregar lá e todos os dias eles estavam meditando nas Sagradas Escrituras, estudando as Sagradas Escrituras dia após dia, para ver se aquilo que Paulo dizia estava de acordo. Avivamento é isso. Avivamento é retornar. Avivamento é render em obediência à palavra de Deus. Porque a Bíblia mostrará a nossa condição. E assim Deus possa derramar de abundante graça sobre nós, sobre a sua igreja, com seu Espírito Santo, e que Deus possa abençoar a sua vida. Eu deixo essa mensagem aqui para você. Retorne às Sagradas Escrituras. Que Deus possa te abençoar.